Olá, muito boa tarde para você. Começa agora o Boletim Legislativo desta segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. Seja bem-vindo. Vamos juntos, a partir de agora, com informação e prestação de serviço. Estudo da Federação Latino-Americana da Indústria Farmacêutica mostra que os impactos socioeconômicos da enxaqueca podem ultrapassar 800 bilhões de reais. Doenças do coração estão entre as principais causas de morte e a gente mostra os cuidados necessários para evitar os problemas. A gente começa essa edição com informação sobre um dos maiores desafios enfrentados pelo setor elétrico no Brasil, o furto de energia, popularmente conhecido como gato. Em 2023, houve aumento de 19% desse tipo de ocorrência, o que representou um impacto financeiro de 10 bilhões de reais. É aqui na sede da EDP, concessionária que fornece energia para a cidade, que são monitoradas as fraudes e ligações irregulares na rede elétrica, os chamados gatos, quando o cliente encontra uma maneira de usar mais eletricidade e pagar menos. Um crime previsto no Código Penal. Tem vários tipos de irregularidade, no medidor, no ramal de entrada, tem várias tecnologias que são utilizadas para esse tipo de fraude e basicamente o que essas pessoas pretendem com isso? Elas têm um determinado consumo, né? Seja na residência, seja no comércio ou na indústria, e ela se utiliza dessa fraude para poder pagar o mínimo possível, ou seja, ela usa a energia, mas só paga aquilo que foi registrado, aquele mínimo que está sendo registrado em razão dessa irregularidade que foi feita. Aqui em São José dos Campos foram registradas mais de 2.700 fraudes de energia em 2023. Foram cerca de 16 mil megawatts que foram recuperados, ou seja, fraudes que foram detectadas, calculadas e que os responsáveis pagaram pela energia consumida. Essa quantia seria o suficiente para abastecer uma cidade do porte de Aparecida, por exemplo, por mais de 2 meses. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, o número de furtos aumentou em 20% de 2022 para 2023, um prejuízo calculado em 10,1 bilhões de reais. Se nós tivéssemos que ter uma usina hidrelétrica só para atender o furto de energia elétrica no Brasil, ela seria a segunda maior usina hidrelétrica do Brasil, só menor do que Itaipu. Ela seria maior que a usina de Tucuruí. Ela seria 2 vezes uma usina de Santo Antônio, no Rio Madeira. Então, você veja que é um volume muito expressivo, muito grande, e isso traz um problema muito sério para a sociedade. Então, eu voltaria a dizer para você que é um problema muito grave, né, e que nós temos que estar atentos a ele. O gerente executivo da EDP explica que a maioria das ligações não vem de residências, e sim de empresas. Não são só residências, né? Às vezes as pessoas falam em fraude, irregularidade, eu acho que é aquela residência, pessoal lá da periferia. Não, existem irregularidades em indústrias, grandes indústrias, existem irregularidades em comércios. E sabe quem paga por essa energia furtada? Os outros clientes. Há uma taxa que vem junto da conta para suprir a perda. Isso sem contar os riscos. Uma ligação clandestina pode, por exemplo, colocar riscos de incêndio ou mesmo permitir que as pessoas tomem contato com a rede elétrica e, com isso, possam estar até de forma fatal. Para evitar os furtos, as distribuidoras agem de diversas formas. Aqui na EDP é feito um sistema de monitoramento. Se um medidor está com alguma suspeita, é retirado e trazido para cá em uma embalagem lacrada. Se for constatado o erro, o cliente deve pagar a diferença. Essa é apenas uma das maneiras de combater esse crime. 60% do nosso faturamento ele é telemedido, que são as grandes indústrias ou grandes comércios. E para esse tipo de medição, existem alarmes quando existe uma abertura de uma porta, existem sinais, né, ou informações, alertas que são passados para a gente através desse monitoramento, que também nos faz ter uma suspeita que lá pode existir uma fraude e a gente acaba detectando. O cidadão pode ajudar nessa causa.
Afinal, é prejudicial para todo mundo. Existem vários canais para que as fraudes de energia possam ser denunciadas. Então tem o 0800 721 0123, que é o nosso telefone. Tem o edponline.com.br, que pode ser utilizado para denúncia. Tem o aplicativo EDP Online, que também pode ser feito denúncia. Ou os canais de atendimento presencial, que também recebem essa denúncia e para que a gente tome as providências. E outra coisa importante é que a pessoa não precisa se identificar. A gente fala agora de saúde. Durante a primavera, algumas alergias podem aparecer com mais intensidade. Isso por conta das mudanças ambientais de temperatura, umidade e até mesmo floração. A liberação do pólen pode favorecer processos alérgicos. Quem convive com rinite, sinusite ou outras ites sabe, não é fácil. Coceira, nariz entupido, coriza e espirros são comuns. Helenice sabe bem como é. Lida com diversas alergias desde a infância. Eu tenho alergia desde criança. Eu tenho a bronquite asmática, né? Tenho a rinite e sinusite. Ataca a sinusite e a rinite, né? Os dois juntos. Seria a coriza. Eu acho que até a falta de ar também vem devido ao tempo, né? Poeira. Basta uma simples troca de estação para esses sintomas serem agravados e colocarem a saúde em estado de alerta, principalmente para idosos e crianças. Às vezes a gente não tem só doenças alérgicas, mas a gente pode ter as chamadas doenças infecciosas. Então a gente tem também uma prevalência maior de vírus, principalmente alguns vírus respiratórios, e aí a gente pode ter pior ali desses sintomas. Então, tanto das alergias no geral, quanto também das doenças infecciosas nos pequenininhos e nos pacientes mais velhos. A primavera é conhecida por ser a estação mais florida do ano, mas o nascer das flores e a mudança no tempo pode trazer um lado não tão bonito, como as alergias sazonais, típicas dessa época. Vai precisar ter mais cuidados dentro de casa mesmo, né? Os pais com as crianças pequenas, os bebês, que é um grupo que às vezes acaba piorando muito, os idosos, então vão precisar de mais medicação e mais sintomas pode acontecer nesse período. Para quem tem doenças crônicas, como bronquite asmática e rinite, as crises alérgicas são mais comuns nesta época do ano. Você sente a mudança no organismo devido à época do ano, né? Tosse seca, coriza, afeta os olhos, fica lacrimejando. E o cansaço da bronquite também, porque você começa a tossir. Esses problemas respiratórios também são intensificados pela polinização das flores, processo comum na primavera. O pólen liberado pelas plantas durante a reprodução pode causar reações alérgicas. A gente tem maior quantidade de pólens, mas não só isso. A gente pode ver assim, que o tempo mais quente, mais úmido, aumenta a quantidade tanto de ácaros, como vai aumentar a quantidade de esporos de mofo também. Aqui na nossa região, ela pode piorar, por exemplo, causar mais rinite e mais irritação de vias aéreas. Então, é essa história mesmo, de olho mais seco, a mucosa da garganta mais ressecada. Então, ela tem, né, as mucosas nasais menos hidratada. Então, assim, são sintomas mais de irritação respiratória que podem prevalecer. Por isso, manter cuidados básicos como hidratação e a limpeza da casa são essenciais na prevenção de alergias sazonais. A gente tem que ter os cuidados com a casa. Então, isso a gente mantém o ano todo, mas nessa época, o que a gente faz? Casa mais arejada, evita de deixar os locais mais empoeirados, com muita umidade, porque as duas faixas etárias, nem o tempo muito seco, nem o tempo muito úmido, eles são favoráveis. Então, a gente tem que ter uma boa qualidade ali de limpeza dentro de casa para poder estar associado com essa qualidade do ar que está tendo muitas modificações. Para a Helenice, a melhor forma de prevenção é o tratamento. Convivendo há anos com a asma, ela faz uso frequente de medicamentos e mantém consultas regulares com especialista. Hoje eu faço a imunoterapia, que seria a vacina, eu tenho alergia a ácaro, e faço o uso do medicamento omalizumab, que é para asma, bronquite, né? Faço os dois tratamentos. E uso também a Lênia, que é a bombinha, e o sprayzinho no nariz, que é controle diário, né, que a gente tem que estar usando. Se o tratamento é essencial, tem uma mudança bem significativa nas crises, você melhora muito. Tá aí o exemplo da Helenice, faz o tratamento direitinho e passa por esses períodos sem muitas complicações, né? Agora, um outro problema que afeta milhares de brasileiros é a dor de cabeça, especialmente a enxaqueca.
Um estudo da Federação Latino-Americana da Indústria Farmacêutica mostra que os impactos socioeconômicos podem ultrapassar 800 bilhões de reais. Estima-se que 31 milhões de pessoas no país convivem com a dor, que compromete a produtividade e pode ser incapacitante. Quem tem dor de cabeça sabe, é um incômodo e tanto. Para a Edviges, então, esse sofrimento é ainda pior. Ela sofre com crises de enxaqueca desde pequena, um problema que trouxe limitações. Em dias de crise e dores fortes, a esteticista já precisou reagendar compromissos. Eu já tive, sim, que adiar uma agenda ou até mesmo atender com muita dor, mas passando mal, pedindo licença para poder atender. Assim como a Edviges, mais de 30 milhões de pessoas sofrem com a enxaqueca no Brasil. E segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, a incidência é maior entre as mulheres. A incidência da enxaqueca na mulher é cerca de 16%, 18%. A incidência no homem é de 8% a 10%. Então, a mulher sofre mais de enxaqueca. Claridade e barulho são fatores que intensificam a doença. No geral, as crises duram algumas horas, mas em casos mais graves podem seguir por dias. As dores também são acompanhadas de outros sintomas. Tem também alteração de humor, alteração na micção, tem um mal-estar, tem dificuldade, às vezes, de falar, de entender. Então, não é uma doença que se caracteriza apenas por uma dor de cabeça. Tem vários outros sintomas. E o neurologista destaca: dor não é uma frescura e acende um sinal de alerta. Ele tem um estado de hipersensibilidade do sistema nervoso. Então, não é frescura. É uma alteração mesmo, e é uma dor, muitas vezes, incapacitante. Pela gravidade dos sintomas e limitações, a enxaqueca já é considerada um problema que vai além da saúde pública. A enxaqueca gera custos sociais e econômicos. Uma pesquisa divulgada por um instituto alemão mostra que 90% das pessoas são incapazes de trabalhar ou viver normalmente quando estão com crise de enxaqueca. Quem sofre com a doença perde, em média, 19 dias de trabalho por ano. Os prejuízos com os afastamentos do trabalho chegaram a 800 bilhões de reais no Brasil nos últimos 5 anos. Além disso, cerca de 150 bilhões de reais são gastos por ano em atendimentos de pacientes com a doença. Para esse economista, essa realidade revela a necessidade de políticas públicas na área. 14% da população brasileira sofre de enxaqueca, isso considerando uma população de 215 milhões. Se você comparar com diabéticos, nós temos 13 milhões de diabéticos no Brasil, 6% da população. Você tem uma políticas públicas, eu não estou criticando, né, para o diabético, que está correto, ter uma política pública para o diabético, é uma política pública de saúde, e você não tem uma política pública de saúde para enxaqueca. E o tratamento de enxaqueca é tão caro quanto o tratamento da diabetes. Depois de anos convivendo com o problema, a Edviges conseguiu aliviar os sintomas com o tratamento. Hoje, enfrenta a rotina diária com tranquilidade, mas para isso, teve que se adaptar. Então, eu procuro fazer esse tipo de coisa. Alimentação, fazer atividade física, durmo bem. Eu tenho que dormir 8 horas por dia. Se eu dormir menos ou mais, eu também tenho crise de enxaqueca. Então, eu cuido da qualidade do meu sono, então eu durmo cedo. Lógico que tem dia que você dorme tarde, mas eu procuro ter uma rotina. Então, eu faço caminhada todos os dias, vou à academia. Então, eu cuido eu acho que a enxaqueca, se você conseguir prevenir, não é sempre, né? Mas, assim, você consegue. Se você tiver uma qualidade de vida boa, tranquila, eu acho que você consegue. Todo início de semana a gente abre espaço aqui no Boletim para falar de direito do consumidor. E hoje vamos saber o que diz a legislação durante períodos promocionais. Olá, bem-vindo ao quadro Seu Direito. Nosso objetivo é te deixar bem informado sobre as leis que regem as relações de consumo. E um dos momentos mais aguardados são os períodos promocionais, como a Black Friday, não é mesmo? Os preços atrativos atraem a atenção dos consumidores, né? Mas como deve ser a oferta dos produtos?
Quais regras as empresas devem seguir? Afinal, qual é o seu direito? A época de promoção de Black Friday traz um apelo popular muito grande. Então, as empresas têm que estar atentas a dar informações claras e precisas sobre os produtos, com informação sobre o preço, maneira de entrega, forma de pagamento e as características do produto. Por quê? Caso o consumidor faça uma compra e quando chega aquele produto não está adequado com o anúncio, ele pode ter o direito e o dever de reclamar. Então, ele pode reclamar, por exemplo, para ter seu dinheiro de volta, para que seja entregue o produto igual estava no anúncio, ou então, caso ele verifique que o produto é inferior do anúncio, ele peça o dinheiro que seja de acordo com essa diferenciação. É importante também a gente frisar que em casos de compra apenas pela internet é dado o direito de desistência. Então, por exemplo, chegou uma roupa, eu não gostei, eu posso desistir dessa compra sem qualquer justificativa. Esse direito é só para a internet, para compras online. Caso alguma loja física já tenha feito um ato assim para o consumidor, é por mera liberalidade da loja. Outro ponto também importante do consumidor é ele se ater da má fé que muitas vezes as empresas usam nessas datas. Então, por exemplo, você vai lá e faz uma compra, a loja cancela a sua compra alegando que não tem estoque. Contudo, caso a loja suba esse mesmo produto novamente com preço diferente, o consumidor pode sim requerer que seja dado o preço anterior, por conta da oferta anterior. Então, assim, o que a gente sempre fala quando for fazer uma compra desse nível de promoções? Tire print de tudo, tire fotos, guarde nota fiscal, porque tudo isso são provas para você ou reclamar no Procon, reclamar para a própria empresa ou até mesmo pedir uma indenização. As doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte no Brasil. E os fatores de risco estão associados principalmente a hábitos de vida, como o tabagismo e má alimentação. A gente vai saber agora mais sobre esse assunto com a repórter Júlia Lopes, que está com uma cardiologista. Não é isso, Júlia? Boa tarde para você. Boa tarde para você, boa tarde para todos. As doenças cardiovasculares matam mais de 1.000 pessoas por dia no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os dados mostram que essa é a doença que mais mata no país, até mesmo na frente do câncer. Sobre esse assunto, vamos falar com a doutora Marcele. Boa tarde, doutora Marcele. Quais são as principais causas das doenças cardiovasculares? A maior causa é a falta de prevenção. Infelizmente, no Brasil e no mundo inteiro, é a doença que mais mata porque nós não cuidamos desde o início da hipertensão, do diabetes, do colesterol alto, do sedentarismo e também outras questões que vão envolver doenças cardiovasculares, como, por exemplo, quimioterapia, né? E tudo isso tem que ter um olhar muito bem cuidado do seu cardiologista para que ao longo dos anos você não tenha um evento cardiovascular. E o que seria o evento cardiovascular? Um infarto e um AVC, que são as causas que mais matam no mundo. E quem está mais propenso a ter essas doenças cardiovasculares? São exatamente os indivíduos que, por não sentirem absolutamente nada, não cuidam dessas outras doenças, que são a base para os eventos cardiovasculares. Então, nós costumamos dizer que uma morte súbita, na verdade, ela começou há 20 anos atrás. Né? Nós costumamos dizer que um infarto hoje, as pessoas que estão na UTI hoje, dependendo de alguns tratamentos muito sofisticados, poderiam ter evitado isso lá atrás, cuidando de doenças que não têm sintomas, diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia principalmente, e juntas essas doenças, elas são capazes de fomentar a formação de placas de ateroma que vão gerar os entupimentos dos vasos e os eventos que nós estamos tratando. E quais são os fatores de risco, né, para essas doenças que aumentam em que as pessoas tenham mais decorrência da doença? A base de muitas doenças está na alimentação, então apesar e até mesmo com uma genética muito presente naquele indivíduo, nós entendemos que os cuidados com a alimentação, exercício físico, né, beber bastante água, cuidados com os rins, tudo isso vai gerar uma condição favorável para que esse indivíduo não evolua para essas outras doenças. Quando você é diagnosticado de outras doenças, hipertensão, diabetes, colesterol alto, devemos imediatamente procurar o nosso médico
e fazer o tratamento estipulado, que normalmente é medicamentoso também. Então é uma mistura de melhoria do estilo de vida com as medicações preconizadas para evitarmos a progressão das doenças cardiovasculares. E quais são os principais sintomas que as pessoas devem ficar atentas? Perfeito, essa é uma pergunta muito inteligente, porque nós cardiologistas temos uma imensa dificuldade até de ensinar, né, para os jovens que estão nas faculdades, como é difícil fazer o diagnóstico das doenças cardiovasculares, porque muitas das vezes não tem sintoma. Quando tem sintoma, muitas das vezes a gente pensa na dor no peito. Então vamos falar daquilo que mais mata no mundo. A dor no peito, uma dor em peso ou em aperto, que pode se irradiar para o membro superior esquerdo, ombro, mandíbula, que também pode aparecer como náusea, em alguns casos até como diarreia, né? Então são sintomas muito comuns também a outras doenças, juntos com a dor no peito ou não. Lembrando que indivíduos idosos e pessoas que têm diabetes podem não ter nenhum sintoma e estar mediante a um mal súbito, e nós precisamos saber levar esses indivíduos para o hospital quando eles têm muito cansaço, dificuldade para respirar e principalmente palidez cutânea, ficar com o lábio branco, em volta da boca branco e suando frio. Esses sintomas também são muito valorizados na área médica cardiológica. E qual a melhor forma para prevenir essas doenças e ter uma melhor qualidade de vida? Procurar o seu médico clínico geral, procurar o seu cardiologista, cuidar de todos esses fatores de risco, não fumar, não comer muito sal, fazer exercício físico, cuidar da obesidade, que também é um processo inflamatório crônico, que também contribui para tudo isso. Se nós tomarmos conta, né, junto com o apoio médico, de todos esses fatores individualmente, nós vamos conseguir diminuir esses índices e não permitir que a doença cardiovascular seja de fato a que mais mata no mundo. É isso, a doutora deu o recado. Consultas regulares e hábitos saudáveis é a melhor forma de prevenção. Volto com você no estúdio. Com certeza, Júlia, muito obrigada, viu, pelas informações. E olha, se você está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, o PAT de São José está com vagas abertas para diversas áreas nesta segunda-feira. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de embalador, alinhador de pneus, armador de ferragens na construção civil, assistente de prevenção de perdas, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de cafeteria, atendente de lanchonete, atendente de mesa, atendente de padaria, atendente do setor de frios e laticínios, auxiliar de confeiteiro, auxiliar de cozinha, auxiliar de expedição, auxiliar de lavanderia, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de mecânico diesel, auxiliar de técnico de controle de qualidade, balconista de açougue, barista, carpinteiro, caseiro, churrasqueiro, comprador, confeiteiro, controlador de acesso, almocista, copeiro, corretor de imóveis, cozinheiro geral, empregado doméstico diarista, empregado doméstico nos serviços gerais, estoquista, gerente de bar, instalador reparador de linhas telefônicas e telegráficas, leiturista, mecânico de automóvel, mecânico de manutenção de máquina industrial, mecânico de máquinas pesadas, mecânico de refrigeração, mecânico montador, monitor de recreação, montador de estruturas metálicas, operador de acabamento, operador de caixa, operador de centro de usinagem com comando numérico, operador de empilhadeira, operador de escavadeira, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing receptivo, operador de torno automático, padeiro, pintor de automóveis, piscineiro, profissional de educação física na saúde, recepcionista atendente, repositor de mercadorias, serralheiro industrial, servente de obras, subgerente de restaurante, vendedor interno, vendedor porta a porta, vidraceiro, zelador e zelador de edifício.
Ainda vagas para pessoa com deficiência nos cargos de assistente de vendas, auxiliar de estoque, operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. As temperaturas seguem amenas na tarde de hoje. Vamos conferir a previsão do tempo. A semana começa com um tempo mais nublado. O sol aparece na parte da tarde e há possibilidade de garoa ao anoitecer. A máxima prevista é de 27 e a mínima será de 17. Já amanhã, terça-feira, o clima ficará mais quente, com o sol protagonizando todo o dia. A máxima esperada é de 31 e a mínima de 16. O Boletim Legislativo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Toda a programação da TV Câmara está disponível no nosso canal do YouTube, TV Câmara SJC. Uma ótima tarde, um ótimo início de semana e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!